Muito bom dia, Jesus. De fato, uma vitória esmagadora de Donald Trump, incontestável, né? Incontestável. Agora se espera, respondendo à sua pergunta, uma nota do presidente Lula, parabenizando o novo presidente dos Estados Unidos, o presidente eleito, Donald Trump. Expectativa aí para, como você já vinha detalhando aí as demais notas dos outros governantes, qual o tamanho, qual é a mensagem que vai estar nas entrelinhas ali dessa nota do presidente Lula, mas sim, vai se ter essa nota. Lula vai ter que fazer, de fato, um movimento, um gesto muito mais amplo. É preciso que o Brasil, a partir de agora, rediscuta a sua política externa. Poucas dúvidas sobre isso, né? Porque há, de fato, um novo presidente, uma nova expectativa de poder, uma direita muito mais forte agora a partir dos Estados Unidos, um temor da esquerda brasileira de que você tem, a partir dos Estados Unidos, vamos dizer assim, ataques potenciais aí em relação ao próprio sistema brasileiro. Não é à toa, Jesus, essa nota do Bolsonaro, esse parabéns que o Bolsonaro dá ao Trump, falando já da própria expectativa de poder dele, porque se a gente pensar hoje, Bolsonaro é um político sem expectativa de poder. É disso do que se trata. Bolsonaro está inelegível. Então, Bolsonaro foi perdendo espaço ao longo dos últimos anos, desde que se tornou, dos últimos meses, desde que se tornou inelegível. Agora, com a vitória de Trump, ele espera energizar de novo a base, energizar de novo o seu campo político, porque de fato ele espera que essa mudança fundamental, né, fundamental para a direita a partir dos Estados Unidos, tenha algum reflexo aqui no Brasil e que ele possa retomar, né, os direitos políticos deles, candidatar em 2026. E essa expectativa de poder, ele volta para Bolsonaro, evidentemente, pelo menos em relação ao próprio Bolsonaro e em relação a alguns aliados, porque a vitória do Trump é muito importante. Então, resta aí, respondendo à sua pergunta inicial, resta ao presidente Lula tentar restabelecer. Eu conversei, venho conversando desde dos últimos dias aí, né? A gente já vem conversando com integrantes do governo, enfim, especialistas. Eles acreditam que Lula vai fazer movimentos ali, não, do ponto de vista populista, Lula não é tão diferente do Trump, pelo menos em relação à forma de atuar em relação ao eleitorado. Claro que tem divergências completas em relação à política, em relação enfim, a forma como pensa a política, a forma como pensa os programas, mas se espera, por exemplo, Lula teve uma relação muito melhor com Bush do que com o próprio Obama, apesar de Obama ter dito que Lula era o cara. Lula teve uma relação mais conflituosa. Algumas pessoas acreditam que seja possível essa ponte. Eu acho que essa expectativa é uma expectativa muito otimista. Por quê? Porque neste momento tem um adversário de Lula, tem um campo adversário de Lula que claramente apoiou Trump e vai tentar embarrear, né, no que for possível essa relação Estados Unidos-Brasil. Qual é a forma que a gente pode pensar aí dessa diplomacia? Diplomacia não se faz só nos gestos bilaterais, tem toda uma relação empresarial, tem toda uma relação comercial, tem toda uma relação cultural, tem toda uma relação, inclusive, de pessoas que moram nos Estados Unidos, americanos que vivem no Brasil, brasileiros nos Estados Unidos. Então, se amplia um pouco esse cenário. Agora, para o presidente Lula, evidentemente, e para o PT, que há poucos dias, ontem, na verdade, deu uma declaração de apoio a Kamala Harris, esse movimento, essa curva, né, essa volta que ele vai ter que dar para estabelecer diplomaticamente essa relação com Trump é uma tarefa muito difícil, principalmente dada a essa nota de Bolsonaro imediata. Bolsonaro se antecipa, já vai, parabeniza. Vamos ver como é que vai vir a nota agora do governo. Ela vem. O governo Lula, o governo brasileiro vai claramente ali parabenizar o Trump pela vitória, uma vitória incontestável, incontestável, mas é uma dificuldade e disso não há nenhuma dúvida, Jesus. Léo, qual deve ser agora o comportamento, a postura dos deputados federais,
dos senadores, principalmente dos deputados federais, onde a gente vê ali a direita mais atuante no seu discurso, né? Na forma como vai à tribuna, na forma como debate ali os projetos que estão em discussão, na forma como se manifesta também nas redes sociais. A gente tem ali grandes personalidades consideradas de direita. Como isso pode dar combustível, como a vitória de Donald Trump pode dar combustível para esses parlamentares, para a base da direita aqui no Brasil, e de que forma isso pode impactar a relação entre Congresso Nacional e Luiz Inácio Lula da Silva. Jesus, de fato é mais força também para esse grupo da direita. A gente falou de Bolsonaro, mas muito claramente existe aí esse grupo de apoio, todo esse grupo que se movimenta para além de Bolsonaro. A gente viu agora há pouco tempo as eleições municipais, alguns atores ali de direita que se movimentaram. Diria até que essa eleição nos Estados Unidos para Bolsonaro é muito mais importante, foi muito mais importante do que as eleições municipais, até porque Bolsonaro fez gestos, de certa forma, equivocados, né? Apoiou candidatos que acabaram derrotados. Mas nesse caso, para Bolsonaro, é claro, aí é muito mais ampla essa vitória do Trump. Para os deputados, é claro, a direita brasileira, ela se aproxima dos republicanos, ela se aproxima da direita norte-americana, e ela se aproxima de uma direita globalizada. Há, de certa forma, um discurso global da direita hoje, não só nos Estados Unidos, mas em outros países também. Você tem um discurso hoje muito mais homogêneo da direita. E é claro que essas pautas mais conservadoras, elas voltam com mais força. Cabe ao governo nesses dois anos que restam de mandato. A gente já está em novembro, então a gente está falando aí de mais 2 meses praticamente, com todos os feriados. A gente está praticamente no final do ano. A gente vai ter aí mais 2 anos de governo Lula, praticamente em relação à gestão, 1 ano, porque se a gente considerar que o último ano é um ano completamente voltado para uma campanha eleitoral, o governo vai ter dificuldade. Desculpa. Por quê? Porque se volta muito, essa força de Trump, ela energiza muito a base da direita brasileira por conta dessa proximidade. Né? Essa proximidade, principalmente no campo das propostas e das propostas conservadoras. Jesus. Agora vou repetir aqui mais ou menos a mesma ideia que a gente já vem falando aqui no Brasil agora, né? A gente sempre faz uma análise aqui de um lado do campo político, agora do outro lado, né, do nosso campo político aqui no cenário doméstico. A esquerda brasileira, como deve reagir? Os principais personagens ali da esquerda, a gente sabe que tem grandes expoentes ali, deputados federais, senadores, aqueles que correm também, assim como os da direita, correm para o Twitter, correm para suas redes sociais para se manifestarem contra ou a favor, aqueles que eles consideram ou apoiadores, né, ou opositores. Como deve ser a movimentação da esquerda diante dessa vitória de Donald Trump? Se você quiser citar alguns nomes também, fique à vontade. Né? Como deve ser agora nos próximos minutos, próximas horas, próximos dias aqui no Brasil? Jesus, a gente falou sobre isso ontem, né? A gente tinha dito ontem aqui nessa análise, nesses comentários, um ponto importante. Para a esquerda brasileira, para a esquerda brasileira, uma eventual eleição da Câmara não representaria nada, apenas um alívio. Representaria muito pouco, mas também, principalmente, um alívio em relação à não vitória do Trump, a derrota do Trump. Né? Nesse caso da vitória do Trump, para a esquerda brasileira, é uma relação muito complexa, muito complexa. A esquerda brasileira vem de um momento muito fragilizado em relação às eleições municipais. Não adianta Gleisi Hoffmann dizer que o PT foi bem, não foi bem. A análise mais pontual, talvez mais precisa, é do ministro Alexandre Padilha, é de Edinho Silva, prefeito de Araraquara, que vai se tornar presidente do PT. Mas se sabe, a esquerda brasileira, ela está muito perdida nesse momento. Ela não consegue mais falar para as bases, para essa classe média popular. Esse termo foi cunhado há poucos dias aí pelo Edinho Silva, que vai ser o novo presidente do PT. Essa classe média popular, em todo o país, votou
a favor da direita, contra candidatos de esquerda. Então é muito claro, essa eleição de Donald Trump é mais um aceno, é mais um símbolo, é simbólica dessa dificuldade da esquerda brasileira. Como vai se movimentar agora? Vai ter que se movimentar para o eleitorado nacional, não tem jeito. Vai ter que tentar separar o Brasil dos Estados Unidos, tentar dialogar, né, com esse público que votou na direita, a partir, mudando inclusive o discurso. Né, a direita tem que a esquerda tem que unificar esse discurso. A direita tem um discurso unificado. Perdeu um pouco ali em São Paulo essa unificação, mas tem um discurso unificado. A esquerda não tem um discurso unificado. A esquerda tem várias esquerdas, uma esquerda identitária que acaba atrapalhando muito essa noção, né, de coesão em relação aos próprios valores da esquerda. Então não é um desafio simples. Nesse momento, há uma reflexão entre os próprios integrantes do governo, entre os próprios governantes da esquerda no Brasil, enfim, né? Basicamente ali do governo Lula, ministros e o próprio presidente, para reavaliar. Tentativa vai ser tentar isolar o Brasil dos Estados Unidos a partir de propostas, a partir da própria economia, que tem que se fortalecer, que é outra dificuldade. Essa eleição do Trump deve fortalecer o dólar, como já vem fortalecendo, os mercados que estão abertos agora já mostram isso, ou seja, você vai ter uma dificuldade, inclusive, econômica nesse sentido, Jesus.